Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal que rola na Geronto, trazendo sempre temas importantes, interessantes sobre a questão da velhice, do envelhecimento e da gerontologia. Hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre uma questão importante que tem sido debatida e que é assim, fundamental para a gente pensar no nosso futuro enquanto um país que está envelhecendo, um mundo que está envelhecendo, mas a gente vai falar talvez até mais especificamente do Brasil, né? Então, hoje o nosso tema é: quem vai cuidar de mim? Né? Quem vai cuidar de mim no futuro? Né? E para isso, nós trouxemos hoje aqui a professora Nádia Araújo Guimarães para falar com a gente sobre essa questão tão importante que é a questão do cuidado e quem vai cuidar de nós no futuro. A Nádia é professora titular sênior do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, membro do Conselho Executivo do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, e membro titular da Academia Brasileira, de Ciências. A Nádia é doutora em Sociologia pela Universidade Nacional Autônoma do México, em 1983, com pós-doutorado no Massachusetts Institute of Technology. Tem experiência nos temas cuidar, cuidado e cuidadores. Então, Nádia, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui com a gente e um privilégio muito grande você poder estar aqui para falar sobre esse tema tão importante. Então, queria que você desse um salve aí para o pessoal que está nos assistindo, para a gente começar esse bate-papo. Bom, é um prazer enorme estar no canal. Todas as minhas, eu acho que duas ou três experiências anteriores, já estou ficando viciada no canal. Sempre foram experiências muito gostosas de uma conversa, ao mesmo tempo séria, densa, mas animada, né, e leve. Acho que isso é o que atrai ao público que acompanha o canal, né, e isso faz o sucesso do canal. Então, para nós que somos pesquisadores, que estamos produzindo resultados, ter o canal que rola na Geronto como um veículo, né, para difundir ideias é um privilégio. Então, um agradecimento é todo meu. Ah, que isso, nós que agradecemos você por mais uma vez estar aqui, é sempre muito bom, né? E a gente fala que são os nossos sócios aqui do canal, né? Nádia, então, a gente vai falar sobre essa questão, né, do cuidado, né? Então, para a gente começar, eu queria te perguntar o seguinte: a gente tem alguns dados da Universidade de Oxford, que as taxas de fecundidade no mundo caíram pela metade nos últimos 60 anos, né? Então, assim, a gente tem visto isso acontecer. No Brasil, por exemplo, em 1950, essa taxa de fecundidade, a taxa de bebês nascidos vivos por mulher era de 6,12. Em 2023, essa taxa caiu para 1,62. A que você atribui isso? Olha, eu acho que esse é um dado importantíssimo para quem pensa a questão do cuidado e a questão da reprodução social de uma maneira mais ampla, né? É, Especialmente porque se a queda da fecundidade ela é um movimento que nessas últimas décadas parece marcar uma massa importante de países, eu acho que talvez a gente não deva perder de vista duas características no caso brasileiro. Primeiro, a velocidade com que essa queda se deu. Ela é notavelmente veloz. E segundo, aonde nós chegamos. Ah, Nós estamos, nesse momento, abaixo do nível de reposição da população. Ou seja, a fecundidade caiu tanto, que agora nós, no curto e médio prazo, a manter-se estável, mesmo que não decline essa taxa de fecundidade, nós não repomos a população que nós tínhamos. Nós tendemos a diminuir em termos populacionais. Mas, mais do que tudo, nós tendemos a ter uma recomposição da pirâmide etária, na nossa sociedade, ou seja, tendemos a ter cada vez mais idosos.
proporcionalmente ao número de crianças menores, né? Então, aquela coisa que os demógrafos chamam, e os economistas adoram, né? O bônus demográfico, ou seja, há um período no desenvolvimento da sociedade, na dinâmica demográfica, em que eu tenho uma quantidade de pessoas com uma idade produtiva que é maior do que a quantidade de pessoas numa idade que, em princípio, não seria produtiva do ponto de vista econômico, não estaria no mercado de trabalho produzindo rendimentos. Isso é outra coisa da qual a gente pode também conversar, porque nós somos particulares nesse sentido. Nossos idosos não ficam desfrutando dentro de casa, eles trabalham muito e muito enquanto idosos, né? Mas, de toda maneira, pensando de forma geral, né, esse movimento que nos teria dado esse bônus demográfico está acabando. Ou seja, a fatia da população que estaria integrada no mercado, produzindo riqueza, vis-à-vis a fatia que, tendo estado no mercado, dele se retira e precisa ser mantida, ou ainda não entrou, porque apenas nasceu, quer dizer, essa proporção se altera. Ou seja, o peso sobre os que estão no mercado se torna maior. A necessidade de prover recursos para manter essas duas pontas, uma que encolhe, mas a outra que se alarga notavelmente, ela é um problema, né, em termos do financiamento das políticas, da ação do Estado. Ou seja, nós estamos diante de uma configuração que é nova, né, rapidamente se tornou uma novidade entre nós, ou seja, nos desafia com uma velocidade maior que a anterior. O que pode produzir isso? É interessante, Carlos, eu lhe diria, porque é uma conjunção de vários fatores, né? Habitualmente a gente diria, as mulheres entraram no mercado de trabalho e agora estão tendo menos filhos porque tem uma demanda de alocação de tempo na esfera pública e no trabalho. Em parte, sim, é isso. Mas a gente sabe também que tem uma relação muito estreita com os ganhos de escolaridade. Quer dizer, mesmo naqueles momentos em que as taxas de participação das mulheres ainda estavam em crescimento, como a escolarização feminina começou a crescer, né, a aumentar muito rapidamente também nas últimas décadas, no caso brasileiro, você tem um efeito da escolarização sobre a redução da fecundidade que se soma a um efeito que a ela é correlato da entrada das mulheres no mercado de trabalho. Entende? A gente está falando, na verdade, também, se formos olhar atrás de todos esses dois processos, de uma reconfiguração dos valores, né? Quer dizer, o que que se espera das mulheres? Quer dizer, as mulheres vêm ao mundo para reproduzir, as mulheres vêm ao mundo para produzir e reproduzir, as mulheres vêm ao mundo para dizer não me interessa reproduzir. Cada vez mais a gente tem mulheres que têm menos filhos, cada vez mais a gente tem modelos de família que não são aquele modelo da família extensa, já de algum tempo, são crescentemente modelos de família nuclear e cada vez mais de famílias unipessoais, mãe solo, pai solo. Ou seja, é mais do que um mero ganho de escolaridade, um mero ganho de crescimento de taxas de participação. Na verdade, a gente está falando de um processo de reconfiguração do que se pensa em termos dos valores que prezam, que rezam, que regem a inserção dos indivíduos na vida social. Quer dizer, o que é que eles almejam? O que é que eles buscam? O que é que eles querem? Por outro lado, você teve todo um desenvolvimento de tecnologia de controle da reprodução. Isso é fundamental para você entender a condição de possibilidade para você fazer essa queda de fecundidade. Ou seja, você tem uma mudança cultural, você tem uma mudança na estrutura do mercado de trabalho, você tem uma mudança na escolaridade, mas você tem uma mudança também no crescimento da ciência, na regulação do processo de reprodução, né? E depois na extensão disso em termos de mercadorias, quer dizer, no acesso desses novos meios de controle de reprodução, né? De regulação individual do comportamento reprodutivo, não só disponíveis cientificamente, mas acessíveis no mercado de trabalho ou acessíveis pelas políticas públicas. Enfim, resumindo a ópera, né? É um processo rápido, né? Desafiador e multicausado, né? Isso Então, professora, potencializa o desafio, né? pensando um pouco nisso e trazendo para a nossa conversa aqui de hoje, né, que é quem vai cuidar de nós, quem vai cuidar de mim no futuro, neste cenário que você muito bem colocou, quando nós pensamos no Brasil, tradicionalmente, o cuidado das pessoas
cuidado das pessoas, das crianças, das pessoas que precisam de cuidado, das pessoas que envelhecem. Tradicionalmente, ele sempre ficou ligado aos filhos, mas especialmente às filhas, né? E de um modo geral às mulheres, quando não filhas, às esposas ou às mulheres da casa, etc. Mas o brasileiro e o latino-americano, de um modo geral, sempre é ainda muito familista e tem essa lógica de pensar no cuidado relacionado aos filhos. Num cenário que estamos vendo que temos cada vez menos filhos, não é isso? Recentemente eu vim de Portugal, algumas semanas atrás, e numa das conversas que tivemos lá, uma das pessoas de lá comentou assim: não, nós temos cidade. Isso não é comum só em Portugal, em várias cidades são, mas é diferente quando alguém fala com você sobre isso, assim, não quando a gente está estudando. Ele falou: não, tem a cidade tal e tal, ela não tem mais escolas, as escolas todas fecharam. E por quê? Ah, porque não tem mais crianças, não existem crianças naquela cidade. Né? É, aqui, embora nós estejamos com a fecundidade cada vez menor, o que significa, como você bem colocou, essa mudança na nossa pirâmide, nós ainda vemos crianças, não é isso? Menos, cada vez menos, mas elas ainda estão circulando. Né? Nós temos as escolas, que também já fecharam várias, e não, isso está acontecendo em diferentes lugares, mas parece que nós ainda sentimos um pouco menos. Por isso, eu acho que trouxemos esse diálogo aqui. Como é que você, do seu ponto de vista, acha que nós devemos nos preparar para um cenário que pode ser bastante, se já não é, bastante preocupante em termos de cuidados no futuro? É, eu diria, professora Ieda, que eu acho que é um desafio, né? É um desafio. E os diferentes países encaram esse desafio de formas distintas. Só para fazer uma ponte com a pergunta anterior do Carlos, nesse contexto de tendência média à redução da fecundidade, tem alguns países que têm feito políticas natalistas agressivas, Uhum. né? É, Ou verdade. seja, nem todos se contentam com o fato de que a fecundidade está caindo e vamos fazer face a um fato consumado, né? Então, há também essa outra tendência. Não é o caso nosso, né? Nós não investimos em políticas natalistas. Mas eu acho que tem alguns aspectos que vale a pena a gente considerar. Primeiro, você começou falando disso, né? Quer dizer, o cuidado aos dependentes, sejam eles crianças menores, pessoas com necessidades especiais, idosos, idosos dependentes, que seja, né? Quer dizer, esse cuidado sempre foi entre nós, brasileiros, latino-americanos em geral, algo afeito à família. Não por acaso a Constituição diz que a família é a responsável por cuidar, e ali onde a família claudica, o Estado entra, né? E várias constituições latino-americanas reproduzem essa mesma ideia, né? Então, essa alocação familiar do cuidado, ela tinha um endereço, era ela era declinada no feminino, e o feminino não tinha idade, né? Entre nós, as crianças cuidam, as mulheres, embora no mercado de trabalho, cuidam, e os idosos, embora supostamente dependentes, cuidam. Tá? Então, recentes estudos do próprio governo brasileiro, do próprio Ministério do Desenvolvimento Social, eles têm uma nota técnica magnífica que mostra quanto as crianças e adolescentes brasileiras empenham de horas no trabalho de cuidado. Então, aquelas que precisariam ser cuidadas, cuidam. Tá? E quanto os idosos, especialmente as idosas, cuidam em termos de horas alocadas no cuidado, né? E a gente sabe das cargas de cuidado não remunerado que estão nos ombros das mulheres que fazem trabalho remunerado no mercado de trabalho. Ou seja, a gente tem uma configuração em que a família era o grande cenário e, de certa maneira, continua sendo um cenário importantíssimo de provimento e cuidado, né? Remunerado e não remunerado. Quer dizer, os estudos mais recentes que a gente tem feito nesse projeto que nós tocamos na USP, com apoio da FAPESP, eles mostram, por exemplo, que 8 em 10 domicílios no Brasil não têm recurso para contratar serviços domiciliares de cuidado. E é a família que cuida.
e as cargas de cuidado não remunerado são altas, muito altas, não somente nos 80%, chega a ser risível, mais baixos da distribuição de renda, né? Mas elas são altas, inclusive, no topo da distribuição de renda, onde você contrata múltiplas formas de serviços domiciliares de cuidado. Então, a gente tem a família com um trabalho não remunerado, que onera a inclusão das pessoas, a penalidade ocupacional, a penalidade salarial para as mulheres que estão fazendo cuidado, o que a gente chama de crianças nem, no nosso caso, as nossas meninas não estão nem na escola, nem no mercado, porque estão trabalhando, fazendo cuidado em casa, e nossas idosas estão cuidando. Quer dizer, além dessa configuração, eu acho que a gente tem algo muito importante nesse momento, que é uma externalização desse cuidado, né? E essa externalização do cuidado, ela traz as marcas dos beneficiários, né? Seja ela em direção ao público, ao governo, ao financiamento público, seja ela em direção ao mercado, à compra, né? Ela traz a marca do beneficiário. A gente teve no Brasil um grande movimento das mulheres por creches, né? Nos anos 70, nos anos 80, a gente tem, com o Estatuto de Criança e Adolescente e com toda a política que vem depois da redemocratização, uma meta de constituição de creches e externalização no sentido de desfamiliarizar o cuidado de crianças. Mesmo sabendo que a gente tem um declínio na fecundidade, a gente tem uma quantidade notável, porque a gente está falando no caso brasileiro, de escala. A gente tem uma quantidade notável de crianças que demandam os serviços do Estado ou pagam no mercado pelo cuidado. No caso do cuidado a idosos, a situação é mais complicada, porque a gente não tem uma rede de instituições de longa permanência que faça cuidado a idoso no Brasil de maneira sólida, robusta e financiada pelo Estado, né? Então, você tem uma diferença notável em termos de provimento do cuidado. Então, qual o ponto que eu quero fazer? Que a sua pergunta é bem interessante, porque permite fazê-lo, né? Você tem uma experiência de um país que cresceu pensando que o cuidado era um problema da família, né? E que recentemente, pós-redemocratização, criou pela mão do Estado toda uma estrutura notável que se chama SUS, que se chama SUAS, mas que tem também a estrutura do sistema educacional para desfamiliarizar esse cuidado pela mão do Estado. Então, uma saída primeira para a externalização num país pobre, como o nosso, e desigual, é a externalização pelo lado da política pública. Porque externalizar pelo lado do mercado, a gente tem externalizado, mas isso beneficia uma parcela muito pequena da população brasileira, que pode comprar esses serviços com regularidade do lado de fora. Ou que pode fazer com que dentro do domicílio esses serviços sejam exercidos. A gente tem um crescimento notável de plataformas de intermediação de cuidado, de serviços de home care, quer dizer, tem um mercado importante, né? Um segundo ponto que eu queria fazer é, mesmo quando a gente olha os nossos países latino-americanos, quem faz esse cuidado nesse contexto que está mudando, né? Nem sempre a solução é a mesma. E há familismos e familismos. No caso do Brasil, por exemplo, se você for olhar os dados, quem paga pelo cuidado remunerado, claro, a grande parcela ainda vem das famílias, né? Mas o Estado se encarrega de alguma coisa como 40% do cuidado remunerado no Brasil, o que não é pouco. Se você comparar com a Colômbia, por exemplo, o Estado se encarrega por algo menos que 10%, pouco mais que 8% do cuidado. E as famílias ou fazem ou contratam através do mercado, né? Então é interessante ver que, diante de um problema que aparentemente é comum, a fecundidade cai, a população envelhece, somos desiguais, pobres, temos uma história de familismo, os diferentes países vão encontrando respostas diferentes a essa sua pergunta, né? E eu acho que no caso da América Latina, talvez o que chame mais atenção nesse momento é a vitalidade com que sistemas nacionais de cuidado têm estado na agenda da sociedade, né? Isso passa pelo México, pela Costa Rica, pela Colômbia, pelo Equador, pelo Chile, pelo Uruguai, pela Argentina vai e volta, pelo Brasil, né? Ou seja, pulula dos países latino-americanos essa consciência
de que é preciso responder essa pergunta: quem vai cuidar de nós? Né? E essa pergunta não pode ter a resposta tradicional: é o cuidado não remunerado feito na família. Essa pergunta passa pela ação do Estado, quer dizer, passa por sistemas de cuidado que tenham a mão do Estado regendo a articulação entre esses vários atores: família, mercado, Estado, comunidade. Né? Professora Nádia, excelente, excelente a sua fala. E para um assunto tão atual, tão urgente de ser resolvido nesse país, no mundo inteiro, mas no Brasil em especial, como a sua última fala aí para a Ieda ficou muito claro. É incrível mesmo esta questão de quem vai cuidar e se o Estado assume ou não assume, a família diminuindo, etc., né? E como os diferentes países estão respondendo a essa demanda. Então, mas a sua fala é muito lógica e bonita e esclarecedora para nós que não trabalhamos tanto com essa questão é, de entender, né, como você trabalha, de entender essa questão do cuidado, né, pesquisar o cuidado. Então, pensando nisto, pensando então que as famílias, né, vão ter de cuidar, o Estado também, como que vai ser essa divisão? Eu queria introduzir uma questão do custo mesmo, tá certo? E a gente sabe que quando a gente vai para o mercado, como você falava, né, externalizar no mercado, contratar cuidados para uma pessoa idosa, a família vai gastar muito, é caro. Principalmente naquelas pessoas que necessitam de cuidados intensos, de longa duração, por causa de dependência. E a gente Uhum. sabe que quanto maior a idade da pessoa, mais chance dela ser mais dependente e mais chance dela necessitar de muito mais cuidado. Então, como é que nós vamos fazer? Como é que o país vai fazer? E que forma que a gente vai ter de se preparar aqui nesse país para garantir que todas essas pessoas que tenham cuidado, necessidade de cuidado, possam ser cuidadas, né? Família, Estado, como é que vai ser? Quando e de que forma nós vamos nos preparar para cuidar? Bala de prata. A resposta que vale 1 milhão. Eu diria, Sérgio, que essa é uma questão que está na ordem do dia, né, entre nós. Ah, primeiro, porque a gente viu as mudanças no padrão de família são muito claras. Então, você não tem muita margem de manobra para redistribuir internamente na família, né? Quer dizer, você acaba onerando, né, e privando de acesso a meios, enfim, meios para se educar, meios para se inserir no trabalho, alguns membros da família que se especializam em cuidar, né? Quer dizer, entre os mais pobres, é isso que a gente vê. Quer dizer, algumas pessoas se tornam cuidadoras permanentes daqueles dependentes, né? E, nesse sentido, se tornam crescentemente demandantes de cuidado elas mesmas, porque perdem os elos com a vida social, porque estão submersas na relação com a pessoa que cuidam, porque não estão preparadas para cuidar com frequência, então não sabem como manejar um corpo, não sabem como administrar o cuidado. Então, toda a problemática que está ligada aos cuidadores familiares, que se especializam em prover desde dentro da família, com todo o ônus pessoal, esse cuidado. Ou seja, é uma solução com muitas aspas, né? Porque ela tem enormes limites, primeiro, né? Na capacidade das famílias de internalizarem esse cuidado, e tem enormes ônus para aqueles que se especializam nesse cuidado, né? Então, se a gente continuar botando toda a responsabilidade da porta de saída nas famílias, nós estamos fechando a porta de saída, porque nós sabemos que as famílias não serão capazes de arcar com esse cuidado internalizando de maneira gratuita. Por outro lado, a maioria das famílias não tem renda para ir ao mercado, né? Ah, E, por outro lado, os estados também não nadam em dinheiro. As finanças públicas não vivem distribuindo ganhos e excedentes financeiros que possam pensar sem limite de estratégias de cuidado. Quer dizer, o que é racionale?
que está por detrás das experiências que estão em curso, por exemplo, na América Latina, tentando pensar a partir do terra a terra. O problema é de uma magnitude enorme. Você não resolve pela família, você não consegue resolver numa escala ampla social pelo mercado, e os estados, eles mesmos, têm limites de financiamento, né? O que a gente tem visto, e acho que isso é muito interessante nas estratégias de todas essas experiências de sistemas públicos integrados de cuidado na América Latina, e não por acaso elas pululam no sul global mais do que em outras realidades, né? É você racionalizar a ação do Estado. Porque olha só, pensa o caso brasileiro. A bem da verdade, o Estado tem inúmeras formas de ação cuidadora, se a gente quisesse chamar, em vários de seus âmbitos, né? O que acontece é que essas formas elas andam em paralelo. Elas não respondem a uma arquitetura de um sistema, entende? Quer dizer, você tem atividade de cuidado na educação, você tem atividade de cuidado na saúde, você tem atividade de cuidado na assistência, você tem atividade de cuidado no transporte, se você pensar bem, você tem atividade de cuidado em todos os entes que organizam a administração do governo, tá? O problema é que essas atividades de cuidado, elas operam de maneira desconcertada, né? Desarticulada, né? Ou seja, em vez de você maximizar a convergência e racionalizar às vezes você superpõe, né? Às vezes você endereça inadequadamente, né? O que é o interessante dessas políticas de cuidado é voltar primeiro a mapear o que é que o Estado já faz. E às vezes ele faz coisas bem, outras vezes ele faz coisas claudicando, né? Então a primeira coisa tem sido, em todos esses países, uma sorte de diagnóstico do que são as ações de cuidado. É muito interessante no caso brasileiro, se você for fazer uma espécie de etnografia do que foi a construção do Plano Nacional de Cuidado, você vai ver que ele começa exatamente por aí, né? É, a agência responsável por pensar integradamente cuidado vai a cada um dos segmentos governamentais e diz: mas o que é que você faz como cuidado? O que é que você chama do que você faz de cuidado? Atende a que público? Fazendo o quê? Na hora que você faz esse mapa, você descobre que sim, né? Nós não temos estados de bem-estar sólidos, nunca tivemos, né? Mas ganhamos, ao longo, inclusive, desse processo recente de organização e de redemocratização, ganhamos muito em termos das ações públicas do Estado com respeito ao cuidado. Agora, ações desconcertadas, ações que não respondem à arquitetura de uma política, não entende? Então, eu acho que a primeira grande lição dos sistemas públicos que estão sendo postos em marcha é o que é que o Estado já faz? Como ele poderia fazer melhor? E o que é que falta? Você está partindo do suposto de que seus recursos são finitos e que você tem que racionalizar as ações que o Estado tem em benefício, de políticas de cuidado. E você tem experiências muito bem-sucedidas. Você foi protagonista de uma dessas experiências, né? Da concepção de uma dessas experiências com o programa de apoio a idosos, no caso de São Paulo, né? Você tem experiências muito interessantes de políticas de respiro, né, no Brasil. Ou seja, eu sei que os cuidadores familiares não suportam mais. E eu posso levar alguém que permita que aquele cuidador familiar, um dia por semana, saia, pague as contas, se divirta, esqueça que tem que cuidar, o que quer que seja, né? Então, nós temos, primeiro, uma capacidade de agência que está sendo posta em prática, mas de maneira desarticulada, carente de avaliação da perspectiva de uma política de cuidado. Então, o que eu acho muito interessante nesse momento da experiência latino-americana é o Estado voltar para si, porque o cuidado é um bem público. Esse é o princípio. Você não pode pensar que o cuidado é uma necessidade de alguns em algum momento, ele é uma necessidade de todos, né? E se ele é uma necessidade de todos, ele tem que ser pensado como uma responsabilidade do Estado e tem que ser produzido como um bem público. Claro que complementarmente tem o mercado, claro que complementarmente tem as famílias, mas essencialmente essa é uma política de Estado, porque esse é um bem público. Então se trata de passar a limpo o que o Estado já faz e faz, fazer com que faça melhor, mas sobretudo articular em torno do princípio de uma política de cuidado, entende? Eu acho que se a gente não encarar isso, a gente vai fazer devaneio.
a gente vai atirar em direção a alvos que são inatingíveis nas condições de pobreza e de fragilidade dos nossos estados nacionais. Não é muito, não dá para a gente ficar alegre, não resolve no dia seguinte. Mas eu acho que é por aí que a gente tem que começar. Eu acho que é por aí que o Uruguai começou, é por aí que o Brasil está começando, é por aí que a Colômbia começou. Se você olha um programa como o das maçãs de cuidado, tudo bem, é uma escala, é a cidade de Bogotá. Mas você para e olha, o que que são as necessidades que as famílias numa determinada área da cidade têm? Como é que eu posso construir infraestrutura para que essas mulheres possam ter nesses lugares a atenção com respeito a atividades que elas antes faziam em casa? Pode ser pouco, pode ser só uma cidade, não é o país inteiro. As cidades são variadas, mas é você pensar a ação do Estado de uma maneira racional. Então, eu levo muita fé no investimento que nós temos feito nos países latino-americanos nessa direção. Nádia, É, um minutinho só, gente. Eu queria só comentar algo que você disse, Nádia, porque é muito importante. É, por exemplo, se nós temos aqui no Brasil, vou falar só dois setores, saúde e assistência, que muitas vezes todos têm, os dois setores têm políticas de cuidado e isoladamente são excelentes. Se esses, vamos pensar só esses dois setores, se eles se juntarem e coordenarem esse cuidado, nós vamos ter a possibilidade de um cuidado melhor e atingindo, Sim. inclusive, mais pessoas. Uhum. Fantástica a sua colocação de que a gente precisa fazer essa articulação do cuidado do Estado. Muito obrigado. E eu acho que isso, Sérgio, é o que a gente aprendeu recentemente. E eu acho que isso está crescentemente sendo internalizado na maneira de operar do próprio Estado. Quer dizer, essa é uma atividade que importa. E se ela importa, ela tem que estar equacionada pela administração pública, com o princípio de que o cuidado é um bem público. E se ele é um bem público, o Estado tem que ter o protagonismo na gestão do seu provimento. então, professora, caminhando nessa mesma direção, né, você está caminhando na lógica do que nós íamos abordar mesmo, do cuidado como uma questão política, porque assim ele é. E como bem colocou o Sérgio, se minimamente a área de saúde, a área da assistência social, que conversam mais proximamente em relação a isso, sem desmerecer as outras, como você muito bem explicitou, mas nós ainda patinamos muito. A Política Nacional de Cuidado, ela veio até tentando fazer dessa aproximação uma coisa mais consistente, que já o era, mas mais visível nesse sentido, para caminhar nessa construção de elaboração de programas como cuidado é uma responsabilidade também do Estado, e você também muito bem coloca isso, para que caminhemos nesse sentido. É, como você visualiza de fato isso? Porque, como você citou, o programa que o Sérgio e Marília criaram e Carlos atuou há muito tempo, que é o PAI, aqui em São Paulo, né? O Programa de Acompanhante de Idosos, o maior cuidado em BH, que são exemplos bastante consistentes dessa questão do cuidado, dos cuidadores institucionais, vamos chamar assim, que ajudam no respiro e ajudam no cuidado propriamente Uhum. dito das pessoas. Isso já existe há muitos anos, em dois lugares, num país de mais de 5 mil municípios, não é isso? E por mais que seja exitoso, bem falado, Brasília elogia, premiou, essa coisa toda, não, não vai, né? Não generalizo. Ainda não vai, patina, né? Então, se fosse possível, dado que aqui é um canal, ele fala, né? Ele está falando com as pessoas, como é que a gente poderia talvez chamar a atenção para essa necessidade que, do meu ponto de vista, eu posso estar exagerando, mas eu acho que não, ela é urgente,
porque essas mudanças elas são mais rápidas do que a gente dá conta, e é verdade que nós vemos e convivemos com cenários de desassistência que estão postos, porque não tem quem faça. Não é isso? Queria que você comentasse um pouquinho da questão política envolvida nesse cenário, por favor. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Ah, e tem, talvez ele possa ser pego, Ieda, por vários ângulos. É, eu diria, é a gente pensar como uma questão política com P maiúsculo. Ou seja, a questão do cuidado é uma questão de política de Estado, não é uma questão de política de governo. Então, eu acho que a academia, os movimentos organizados de idosos, pela assistência, em favor das instituições de longa permanência, de mulheres, todos têm posto essa agenda crescentemente na mesa. O que eu acho que é muito interessante é como se você tivesse. Eu não sei se eu sou poliana ou muito ingênua, mas eu tenho a sensação de que a gente está observando uma virada de chave, né? Quer dizer, esse assunto entrou na agenda, né? Entrou na agenda como um assunto que importa. Esse passo, somente esse passo é muito importante, quer dizer, ele existir na consciência da sociedade por caminhos horríveis. A pandemia da Covid-19 foi um dos momentos fundamentais para que isso entrasse na agenda, né? Quer dizer, nós vimos que essa era uma questão fundamental para a sociedade, né? Passada a pandemia, as pessoas se esquecem, tudo vai voltando um pouco como antes, né? Mas nem sempre. Nós vimos que, por exemplo, nas enchentes no Rio Grande do Sul, né, uma estrutura de organização comunitária para provimento de cuidado que se criou na pandemia voltou a se restabelecer, né? Ou seja, tem uma memória coletiva de uma experiência que se refaz no tempo, entende? Então, acho que o primeiro ponto que eu diria que é muito importante é, para que isso seja uma política com P maiúsculo, tá? Ou seja, para que o cuidado seja uma questão de Estado e não uma questão de governo, tá? Ele precisa existir na consciência da sociedade, que cobra isso daqueles que a dirigem, né? E eu sinto que a gente começa a ter uma viragem. Avançamos muito notavelmente? Não, mas é perceptível que esse assunto hoje está na agenda e não estava há 10 anos, 15 anos atrás, né? Por outro lado, tem um ponto muito importante ligado ao que você coloca, que é a natureza da organização do sistema político brasileiro. Nós somos uma federação. Então, é muito bonito a gente pensar um plano nacional de cuidados, diretrizes de uma política nacional de cuidado, mas, na verdade, todos esses sistemas operam com uma capilaridade que tem a ver com enraizamento em nível municipal. Ou seja, ou eu comprometo a política local com esses programas, ou eles não vão funcionar. Por quê? Porque se trata de uma federação. Quer dizer, a gestão do Estado e das políticas do Estado é uma gestão, em princípio, fortemente descentralizada. E justamente no que diz respeito ao cuidado, ela é muito descentralizada. As ações de educação, as ações de saúde, as ações de assistência, são todas elas descentralizadas. E aí a política com P maiúsculo se junta com a política com P minúsculo, né? Quer dizer, aí a construção dessa capilaridade passa a ser fundamental. Então, nesse momento, é bem interessante. Uma coisa que a gente assiste é como essa bonita política nacional de cuidados, né, ela vai chegar a nível dos municípios, né? E a gente vê um certo protagonismo de discussão em nível subnacional, né, que é um outro ganho. Quer dizer, esse não era um assunto que você discutisse de maneira integrada em nível subnacional. E agora você tem isso sendo discutido, você tem ONGs que estão trabalhando nisso, quer dizer, você tem uma mobilização desde baixo, que é ela que vai ser novamente capaz de fazer com que a política local opere com a lógica de uma política com P maiúsculo e não de uma política com P minúsculo. Então, acho que no caso do Brasil, isso é extremamente importante por esse sentido federalista da gestão das políticas, especialmente das políticas sociais. Elas são todas descentralizadas. Então, ele é uma questão política importante pela urgência, ele é uma questão política importante porque ele passa, sendo um bem público, pelo papel do Estado. E uma coisa que a gente não falou na pergunta anterior e que é fundamental: o papel do Estado não é somente como produtor de cuidado, mas é como regulador das condições sob as quais o cuidado se faz no mercado.
entende? E isso é fundamental. E no nosso caso é terrível. Você não tem regulamentação para a profissão de cuidador. Você tem um mercado de prestação de serviços de cuidado que ele é muito pouco regulado. Isso é um problema, não é só para os trabalhadores, isso é um problema para quem, como empresário, quer prover serviço. Eu não sei como são as regras do jogo. Se eu não sei como são as regras do jogo, como é que eu vou jogar esse jogo? Entende? Então, é muito interessante porque a presença do Estado ela é fundamental não só para o provimento direto, mas para regular as condições pelas quais o mercado opera, né? Para acompanhar as condições sob as quais o cuidado é provido no mercado. Entende? Isso tudo está feito ao Estado, né? E supõe políticas centrais, né? Que depois vão operar em nível subnacional, mas são políticas centrais. E não acho que seja o caso de você demonizar o mercado, né? Você tem ações que são feitas a partir do mercado, que são fundamentais para o provimento do cuidado, né? Então, a gente tem todo o desenvolvimento de cuidado de saúde mercantilizado em instituições privadas da melhor qualidade no país, né? Que inclusive envolve formação de cuidadores, formação de profissionais. Quer dizer, como que você articula isso com o provimento público? Como que você transpõe esses bons exemplos para adiante, entende? Você tem um país onde você não regula nem condições de trabalho, nem condições de formação de cuidadores. Como é que você vai pensar um cuidado de qualidade se você não tem esse mínimo estabelecido? Entende? Quer dizer, o que é um cuidador que é formado em um curso de 20 horas, que ele paga loucamente trabalhando do próprio bolso e que é virtual? Entende? Qual é a qualidade que esse cuidado tem? Então, qual é o lugar que o Estado tem na produção também da formação, na regulação da formação? Então, eu acho que tudo isso está em jogo e está sobre a mesa. Quando a gente pensa o cuidado como algo que tem uma dimensão política, e a execuibilidade dele passa pela política, a gente tem que pensar, primeiro, a natureza do Estado nosso, e essa opção pelo federalismo e pela descentralização, especialmente das políticas sociais. Segundo, o fato de que não podemos botar nas costas do Estado o provimento só. O Estado tem a função de regulação, que é igualmente importante, né? Terceiro, a sociedade civil tem um papel. Ou seja, se ela não se organiza para demandar isso não vai rolar. A gente aprendeu historicamente isso. Quer dizer, onde nós ganhamos com o SUS? Quando nós ganhamos com o SUAS? Quando nós nos organizamos para demandar isso. Então, Nádia, bom, a gente está partindo para o final, né, dessa nossa conversa, desse nosso episódio. E assim, você trouxe agora uma questão que eu considero que é fundamental, que é essa questão da regulação do cuidado, né, principalmente em relação aos cuidadores, né, que é uma questão importantíssima, que isso você falou, né, quer dizer, assim, a gente tem cursos e cursos, né, de cuidadores, fora a imensa quantidade de cuidadores que nem o curso online de 20 horas ele faz, né? Então, é aquelas pessoas que são contratadas como empregada doméstica e vai para o cuidado, né? Então, essa é uma questão importante e eu considero que você trouxe uma outra questão também muito importante e que, aliás, eu considero um desafio até maior do que esse, né? Porque eu acho que regulamentar aí a questão da profissão, eu acho que a gente até já está num caminho, talvez seja um pouco mais viável, mas e que é a questão intersetorial, né? Você trouxe isso de uma forma bastante clara e mostrando a importância, né? Porque assim, eu trabalho há praticamente 3 décadas com envelhecimento, já trabalhei na saúde, já trabalhei na assistência, e eu sei da dificuldade que é da gente conseguir conversar, né? Porque o que a gente tem, até hoje, desses quase 30 anos que eu trabalho, né? Nessa área, o que eu sempre vi foram políticas de governo, né? Então, assim, termina um governo e termina tudo. Eu não sei como é que a gente, ainda em São Paulo, a gente está conseguindo fazer sobreviver aí o programa acompanhante de idosos, eu acho talvez pela força que ele tem, pela excelência que ele tem, acho que então os governos estão mantendo, né? Acho que mantém. Mas assim,
eu já trabalhei em projetos, a gente começou, mudou o governo e aquilo acabou, enfim, né? Joga-se fora tudo que fez. Então, assim, esse eu acho que é o grande desafio, né? A gente conseguir estabelecer políticas que sejam políticas mesmo fortes e, como você falou, né? Nós vamos precisar aí de forças governamentais e muito da questão social mesmo, né? Da população para fortalecer isso, né? Então, assim, a gente tem, você citou aí o programa Acompanhante de Idosos em São Paulo, que está vinculado à saúde. A gente tem em João Pessoa, por exemplo, eu não sei o nome exatamente desse projeto, mas se eu não me engano, ele está ligado ao Serviço Social ou à Secretaria de Habitação, não sei, que é um programa de uma vila de casas, né, que ele não chega a ser bem uma LPI, mas são casas onde esses idosos podem morar e com um cuidado para todos, né? Em São Paulo tem, pelo menos tinha, não sei se continua o Vila Dignidade, ligado à Secretaria de Habitação, pela CDHU. Então, assim, a gente tem esses exemplos, como você falou, pipocando aí em vários lugares, mas a gente não tem aí formando uma rede de cuidados, eles praticamente não se conversam um com o outro, né? Então, assim, diante dessa dificuldade, né, do governo assumir essas questões e construir essa rede de cuidados onde eles se conversem, né? E levando em conta que o cuidado é muito caro, o cuidado particular, ele é muito caro, então se você precisa contratar cuidadores ou se você precisa pagar uma ILPI particular, isso é tudo muito caro, né? E levando em conta que a nossa população, a grande maioria da população, não tem acesso a recursos que possam garantir esse cuidado, eu pergunto a você para a gente terminar: quem vai cuidar de nós no futuro? É, eu vou responder essa pergunta com os dados de uma pesquisa que nós acabamos de fazer no SEBRAP. O SEBRAP tem um centro dentro dele que se chama o Centro para Imaginação Crítica, que com o apoio da Open Society acabou de fazer, poucos meses atrás, em campo, uma ampla pesquisa sobre cidadania envolvendo várias dimensões, uma delas, o cuidado. E, e nesse estudo, o que eu fiz foi, nessa parte, né, nós replicamos uma parte de um questionário que tinha sido aplicado no Uruguai. A ideia era exatamente comparar. No ponto de partida do SNIC, do Sistema Nacional Integrado de Cuidados no Uruguai, eles fizeram um grande survey na população do Uruguai sobre representações a respeito do cuidado. E uma parte e eles replicaram esse survey em 2023, tá? Para saber como essas representações tinham mudado depois da experiência da existência de um sistema que, com todas as dificuldades que viveu pós-Mujica, né, ainda era um sistema sólido. Tá? E nós replicamos uma parte desse questionário, porque queríamos ver o que é que os brasileiros pensavam e em que eles eram diferentes ou parecidos com o que os uruguaios pensavam. Tá? E nós estávamos partindo a concepção de um sistema de cuidado. Tá? E exatamente o que nós replicamos era o miolo das perguntas em que a gente indagava as pessoas quem elas queriam que cuidasse delas. E, bom, não é exatamente o que a gente gostaria de ouvir, né? Mas as respostas apontam para o fato de que as pessoas, apesar de tudo, elas acham que os seus são os que cuidam melhor delas, que elas queriam ser cuidadas pela família, que ao envelhecer elas queriam que a família as cuidasse. E os filhos, elas queriam que fossem cuidados em casa. É espantoso, é espantosa a prevalência dessa representação da família como espaço ideal para o exercício do cuidado. Tá? Ou seja, para provocar vocês, né, devolvendo a pergunta, né, eu diria, eu acho que no caso do Brasil, a gente tem mais um problema,
a vencer. Quer dizer, se o cuidado é crescentemente reconhecido como uma questão social relevante, ele ainda é pensado pelos indivíduos como algo que se resolve no âmbito da família, que é preciso criar as condições para que as famílias o façam, que os meus cuidam melhor de mim do que qualquer outro, tá? Então, todo o nosso discurso no sentido de credibilizar o Estado como provedor do cuidado, qualificar o mercado para prover um cuidado de boa qualidade, ele ainda é um discurso que cala pouco no imaginário dos indivíduos sobre si mesmos. Entende? Então, eu não tenho a menor dúvida de que essa é uma resposta que diz de uma aspiração e que a realidade mostra que transformar em realidade essa aspiração é muito difícil. As famílias estão engolfadas, tá? Elas crescentemente se sentem sem condições de realizar esse cuidado. Mas o interessante é que, se você pergunta aos indivíduos, eles continuam lhe dizendo que eles gostariam de ser cuidados pelos seus. Entende? Não sei se eu estou devolvendo a sua pergunta com uma resposta que nos deixa mais inquietos do que o que estávamos no ponto de partida, mas eu confesso que, quando eu vi os primeiros resultados, e tem 2 ou 3 semanas que eu vi esses primeiros resultados e a gente apenas está se debruçando Uhum. sobre eles, a coisa que mais nos chamou a atenção foi esse enraizado sentimento familista que ainda vige entre nós, numa Aham. amostra representativa da população brasileira, né? Ou seja, Então, temos é, um problema que é complexo, inclusive do ponto de vista da configuração de valores, né? As pessoas exatamente. ainda querem ter as condições para cuidar elas mesmas de si, mesmo sabendo que elas não as têm. E voltando, né, ao início da nossa fala de hoje, né, do nosso debate de hoje, com as famílias diminuindo do jeito que elas estão diminuindo, né, e não só diminuindo, mas com a configuração, assim, hoje os filhos não moram mais na mesma casa, eles viajam, moram longe por questões de trabalho, enfim, né? Então, assim, a gente vê que pessoas idosas estão ficando cada vez mais sozinhas, né? Uhum. Sem essa possibilidade, né? Então, assim, Idosos cuidando de o idosos. idosos cuidando de idosos, né? Que é o que a gente vê bastante, né? Então, assim, realmente é um grande desafio que nós temos, né, pela frente. E como você falou, né, a questão, por quem você quer ser cuidado? Pela minha família. Da mesma forma, as pessoas, eu imagino, não sei se você tem essa pergunta, né, no seu questionário, mas assim, onde você gostaria de viver a sua velhice? Na minha casa. Quer dizer, também, se eu não tenho quem cuide, se eu não tenho condições de recursos para cuidar, me cuidar sozinho, muito provavelmente eu não vou poder ficar na minha casa. Eu vou ter que ir para uma ILPI, para uma instituição qualquer, enfim, né? Mas se você perguntar, eu imagino que as pessoas vão dizer a mesma coisa, né? Eu quero ficar na minha casa. E a gente sabe que nem sempre isso vai ser possível. A realidade nos mostra que isso nem sempre é possível. Então, muito bom. Aí eu queria saber se Sérgio e Eda têm alguma Eu coisa, alguma queria, questão para comentar. nesta provocação da Nádia, que eu acho que é ótima, eu queria fazer um contraponto muito importante para a gente pensar, né? É evidente que este é a sensação eu posso dizer, da imensa maioria, ou quase totalidade das pessoas, de quererem que quem vai cuidar delas será a família. Só que, se o Estado não se preparar e não começar a ter políticas de cuidado eficientes e de qualidade, e fazer da forma como a Nádia falou, com P maiúsculo, quer dizer, com uma integração, uma política de Estado integrada com todos os setores, daqui a algum tempo, esse desejo das pessoas será jogado na vala, porque não terá tanta família. A tendência vai ser a diminuição, vai ser não, já é, né? A diminuição das famílias e, portanto, o Estado tem que se preparar para assumir um papel que, num futuro, que não sei se vai ser muito distante, pode ser num futuro aí de médio tempo, ele terá de fazer, porque não haverá família para cuidar.
Uma outra coisa que a gente tem visto também, Sérgio, em alguns países o Estado exercendo a capacidade de transferir às famílias meios para que elas cuidem enquanto elas podem, né? Quer dizer, eu acho que as formas de atuação do Estado na interação, seja com família, seja com mercado, elas são muito mais amplas do que aquilo que a gente tem exercitado até aqui. Esse é o sentimento que eu tenho, né? E aprender com as experiências internacionais também, assim como a gente falava, aprender com as experiências nacionais exitosas, também aprender com as experiências internacionais exitosas, né? Nesse sentido. Enfim, E também, professora, acho que o estímulo à questão do desenvolvimento do cuidado comunitário, não só o cuidado pessoa a pessoa, mas o cuidado, a responsabilidade da comunidade no cuidado. Né? Existem umas experiências interessantes. Uma que eu gostei muito, que você deve conhecer, que é o Projeto Radar lá em Portugal agora, né? Porque é muito recente, está muito fresco na minha cabeça e eu gostei, que é aquela coisa de todos estarmos atentos ao que acontece no nosso entorno. E se eu percebo que alguém que mora sozinho, que não tem alguém da família para cuidar, num local onde só tem idosos e que é aquele castelinho de cartas, né? Cai um, cai todo mundo. uhum, Existe um sistema de alerta das pessoas com as pessoas. Se eu percebo que o outro me parece não estar bem, eu tenho como acionar alguém que vai tomar providências nesse sentido. Então, eu tenho uma construção e uma responsabilidade compartilhada entre sociedade, Estado e indivíduos. Eu acho que essas também são iniciativas que a gente precisa começar a olhar de uma outra forma. Mas eu acho, assim como o Carlos falou, né, o que a gente teria para falar, eu acho que eu gostaria que, né, essa nossa gravação de hoje ela soasse no ouvido de todas as pessoas que nos escutarem como um sinal de alerta. Né? Até para que ela pense, eu posso até desejar ter uma família que cuide de mim, eu posso até desejar continuar morando até o fim da minha vida na minha casa, mas vamos pensar de verdade: será que isso será possível? E se isso não for possível, como é bom, que eu me organizo com outras pessoas que eu também conheço? Como é que a gente começa a criar uma consciência coletiva em relação à necessidade de transformação dessa questão do cuidado e do cuidado no futuro? Né? Eu acho que toda a sua fala e toda a sua explicação extremamente consistente vai nos ajudar e ajudar quem nos ouve a pensar criticamente sobre esse assunto, e por isso eu quero lhe agradecer muito, muito por isso, e sempre, né? Tanto que eu aprendo com você. Muito, muito obrigada. eu aqui tenho que agradecer a vocês. A conversa com vocês é sempre uma conversa que nos faz pensar para além do que a gente tinha na cabeça quando sentou na cadeira e começou a conversa do canal, né? Nunca saímos os mesmos. Muito Não, é obrigada. verdade. Nós também, Nádia, nós também. Então, assim, eu queria também, em nome de todos aqui do canal, agradecer mais uma vez a você por estar aqui com a gente, trazendo essas questões aí tão importantes de forma tão clara, né? E, e finalizar dizendo que a gente pode até pegar esse episódio de hoje, juntar com um outro, né, que nós falamos aí há bem pouco tempo, sobre a questão dos conselhos, né, dos idosos, para que a gente tenha essa representação da sociedade civil. Talvez os conselhos sejam um caminho disso que a Nádia falou, né? De trazer à tona, né, dessa sociedade se fortalecer e cobrar do Estado esse papel que é dele. Então, quem não assistiu, assiste lá atrás, né? Não tão atrás, aí faz pouco tempo que a gente debateu essa questão dos conselhos e fica aí a dica, então. Então, Nádia, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui com a gente, obrigado a todos que nos assistem. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, né? Dê lá a curtida no nosso episódio e até a próxima. A gente se vê aí trazendo um novo tema para debater sobre envelhecimento. Obrigado a todos, até a próxima. Obrigado, Nádia.